Boa noite a todos, graça e paz. É uma alegria estar com os irmãos para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de aprendizado nesta noite. E um texto que eu gosto muito, texto que eu sempre já preguei várias vezes na igreja, mas eu gostaria de falar com os irmãos de novo, com os amigos que estão nos assistindo neste momento, a respeito deste texto que fala que Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Este texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 25. E eu vou ler a palavra, e se você tiver sua Bíblia do lado, se puder acompanhar comigo, deixe ela aberta, acompanhe comigo a palavra para você entender melhor. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Pai amado, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra lida, fala ao coração de todos, ó Deus, que estão ouvindo, que estão assistindo, e que a Tua graça seja derramada sobre cada vida, cada coração, cada alma. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tem nos dado esta grande oportunidade e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos nesse texto 4 verbos bastante importantes e é isso que eu quero falar com os irmãos nesta mensagem. O verbo percorria, ou percorrer no caso, percorrer, ensinar, pregar e curar. Embora o Senhor Jesus Cristo também é um verbo, né? Verbo é a palavra. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória unigênita, como a glória do unigênito do Pai, né? Então, Jesus também é um verbo, né? O verbo significa palavra. Mas eu quero falar primeiro aqui no início do versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia. Irmãos, como seria bom, né, se todos nós fôssemos assim como Jesus, que não parasse, que não ficasse ali de braços cruzados, deitado no sofá, deitado numa cama, dormindo até tarde, né? Como seria bom se nós também fôssemos como Jesus, levantar de madrugada, ir para o monte das oliveiras e pregar e orar e se preparar para pregar a palavra de Deus. E aqui o texto diz: percorria Jesus toda a Galileia. E eu gostaria que os irmãos pensassem comigo o tamanho desta região, o tamanho da Galileia. E aqui diz que ele percorria, ou seja, Jesus não ficava parado como nós ficamos. Agora nós damos a desculpa de pandemia, né? A pandemia, é o coronavírus, é o Covid-19, porque também eu tenho idade, eu mesmo tenho falado isso, né? Eu já estou aqui com a senha na mão, como diz, né? E não posso estar indo na igreja e assim por diante, né? Mas Jesus, ele não ficava parado. E uma coisa que eu quero deixar no coração dos ouvintes, dos irmãos que estão nos ouvindo neste momento, é que nós ficamos parados, como eu disse agora há pouco. Nós não queremos nada. Nós não queremos a igreja, vamos dizer assim, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a maioria não está querendo nada, nem com igreja de quatro paredes, nem de Bíblia, nem de cantar, nem de orar.
E sabe, irmãos, eu fico assim um pouco preocupado com isso, porque por enquanto nós, infelizmente, né, nós estamos aí vivendo realmente este tempo difícil, tempo de pandemia, né, de doença. Hoje mesmo temos notícias ruins aqui em Caconde sobre isso, mas nós temos aquela percepção de que quando tudo isso acabar, eu acredito que uns 70% das pessoas que frequentavam a igreja assiduamente não vão voltar mais a frequentar a igreja. Infelizmente. Por quê? Porque hoje, quando fala assim, a igreja agora pode abrir, a igreja agora é considerada um serviço essencial, e aí as pessoas também não aparecem. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar na palavra de Deus neste texto aqui o exemplo de Jesus. Jesus não ficava parado, ele percorria toda a Galileia. E o que ele fazia percorrendo a Galileia? Ensinando nas sinagogas, cada sinagoga, e nós podemos dizer cada igreja que ele entrava, ele se assentava, era entregue um rolo para ele, que naquele tempo não tinha a Bíblia igual a nossa hoje que nós temos. Entregava o rolo para ele, ele abria em algum lugar e ele lia e ensinava para aqueles homens da lei que ali estavam, para aqueles sacerdotes, para aqueles escribas, para aqueles fariseus que ali estavam. Então ele ensinava nas sinagogas. Lá tinha mais pessoas, quem sabe tinha mulheres também, né? Não posso definir isso para os irmãos, mas ele ensinava, ensinando nas sinagogas. Ensinando, meus irmãos. Ele ensinava, ou seja, ele explicava a palavra, ele dava instrução. E hoje parece que nós não temos visto mais isso, né? Parece que nós não temos mais visto esta questão ou esse entusiasmo de ensinar a palavra como Jesus ensinava. Então, além de percorrer toda aquela região grandíssima, ele, quando chegava numa cidade, ele ia na sinagoga e ele explicava a palavra. Ele dava instrução a respeito da palavra. E hoje, quando a gente entra nas redes sociais, a gente parece que vai engolindo, vai bebendo tudo aquilo vai entrando para dentro de nós, aquelas palavras que a gente nota que está errado. Não é o Evangelho. Não é o Evangelho que está aqui, que é a Bíblia, não é o Evangelho. A gente vê tantas doutrinas hoje tão assim complicadas, doutrinas erradas, doutrinas de demônios, vamos dizer assim. Mas não, ele ensinava, ele explicava, ele dava instrução, e quando ele saía dali, eu acredito que o coração daquelas pessoas ficavam alegres de ouvi-lo. Mas também, irmãos, esse é o segundo verbo, né? O terceiro verbo diz, pregando o evangelho do reino. Então Jesus percorria toda a Galileia, pregando, não só ensinando na sinagoga, mas pregando o evangelho do reino. Ou seja, ele não perdia tempo, ele encontrava um grupinho de pessoas, ele parava e falava da palavra de Deus. Hoje nós encontramos um grupo de pessoas, às vezes nós vamos lá no banco, às vezes vamos na lotérica, às vezes vamos no correio, às vezes vamos em algum outro lugar, e nós encontramos um grupinho de pessoas, falamos de tudo. Falamos às vezes do futebol, falamos a respeito do Bolsonaro, falamos a respeito do João Dória, falamos a respeito de outros políticos, falamos a respeito das nossas doenças, falamos a respeito das nossas dificuldades que temos passado, mas não falamos da graça de Deus, não falamos de Jesus, não falamos de Deus, não falamos do Evangelho pleno, o Evangelho puro e simples, que transforma a vida, que transforma o coração, que transforma a pessoa por completo. Mas Jesus ia pregando
como arauto. Como arauto é aquele que vai na frente, ele ia na frente, abrindo os caminhos de Deus, preparando o reino de Deus. A palavra precisa, meus irmãos, ela precisa expandir. A palavra precisa ter pernas, como diz o pastor Geraldo. A nossa oração, o pastor Geraldo diz, as nossas orações precisam ter pernas. Porque às vezes nós oramos para uma pessoa, para a conversão daquela pessoa, mas nós jamais falamos desta palavra para a pessoa. Temos medo, vergonha, timidez, medo de errar. Mas se errar como? Se o Espírito Santo que disse que ele ia nos ensinar, que ele ia falar no nosso lugar. Então ele ia pregando o evangelho do reino. Graças a Deus que Jesus, ele junto com seus apóstolos, eles iam pregando o evangelho. Que nós possamos aprender com isso também. Quando você sair de casa, encontrar um grupo de pessoas, às vezes nós ficamos dentro da nossa casa, não temos coragem de sair, atravessar a rua e falar do evangelho para o nosso vizinho que está padecendo ali, está sofrendo com alguma coisa espiritual, atingindo ali a sua alma, deixando o seu coração entristecido, amargurado, dolorido. E o quarto verbo, meus irmãos, aqui diz que Jesus percorria toda a Galileia, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então ele não só ensinava nas sinagogas, ele não só pregava o evangelho do reino, mas ele também curava toda sorte de doenças e enfermidades. O Novo Testamento está cheio de exemplos de cura que Jesus efetuou, de milagres que ele fez. Não preciso nem eu discriminar aqui para os irmãos a quantidade de milagres que Jesus fez. Por quê? Porque ele ia curando mesmo as pessoas. E o apóstolo João diz que se fosse escrito ou fosse colocado aqui tudo aquilo que Jesus fez, não os livros que fosse feito, que fosse fabricado no mundo, não daria. Então, tantas coisas que Jesus fez que nem consta aqui na palavra, mas Jesus fez. Ele curava. Existe hoje, meus irmãos, eu gosto de falar isso quando eu prego sobre este texto, existe hoje centenas de doenças do corpo. Quantas pessoas estão doentes, estão acamadas? Doença do corpo, coluna, vesícula, estômago, cabeça, dor de cabeça, outras doenças mais. Mas existem também muitas doenças da alma, doenças espirituais, que o inimigo às vezes tem colocado, Deus tem permitido às vezes até que o inimigo toque no corpo, como tocou lá no corpo de Jó, mas também muitas doenças da alma, às vezes com pensamentos errados, que o inimigo coloca na nossa mente, às vezes a gente vê uma coisa e olha para lá e vê outra coisa, e a gente fala assim, olha, pensa uma coisa errada, um negócio errado. Quantos de nós já pensamos coisas erradas, coisas que entristecem Deus, coisas que entristecem Jesus Cristo, coisas que entristecem o Espírito Santo, coisas que nós já pensamos, eu já pensei, coisas que nós pensamos aqui na nossa mente em fazer, meus irmãos, que deixariam tristes muitas pessoas da nossa família. Ah, como eles iam sofrer com isso, se realmente acontecesse o que nós pensássemos. E aqui, meus irmãos, a palavra diz assim que a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então, depois que a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, trouxeram endemoniados, lunáticos, paralíticos,
E ele mandou embora. Ele dispensou aquelas pessoas, falou, não vou curar ninguém de vocês, não adianta, vocês andaram tanto por esses, quem sabe por esses desertos, por essas terras áridas, por essas terras cheias de pedras, mas vocês perderam tempo. Não, Jesus não fez isso. Às vezes nós temos, irmãos, até preguiça mesmo, sabendo que nós temos este poder de colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa e orar por ela, curar ali para ser curada através do Espírito Santo a sua enfermidade, e nós não fazemos isso. Nós mandamos às vezes a pessoa embora, nós deixamos a pessoa de lado, ou então nós abandonamos aquela pessoa. Mas Jesus não. Ele não mandou ninguém embora. Aqui diz a palavra no finalzinho do versículo 24. E ele os curou. Jesus curou essas enfermidades. Curou não só aquelas enfermidades lá que eu mencionei lá em cima, mas também curou estas enfermidades aqui do pessoal da Síria, de toda aquela região. E depois veio, irmãos, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões, e o seguiam. Seguiam por quê? Será que por causa dos milagres? Por causa de serem curados? Não, eu creio que não foi só isso. Isso também pode ser, mas eu creio que não é só isso. Mas eles vieram e seguiram Jesus, porque ouviram a palavra de Deus. Eu quero concluir aqui dizendo que quando alguém encontra-se com Jesus, ou seja, o encontrar-se com Jesus permite a você e a mim conhecer um evangelho. Mas o evangelho completo, o evangelho que ensina, o evangelho que prega, que realmente prega a palavra, que traz a palavra, e o evangelho que cura. Este evangelho, meus irmãos, que está aqui, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós não podemos viver sem a palavra. Jamais viver sem esta palavra. Medita nela dia e noite. Pensa na palavra de Deus. Leia um texto e medita nele. Não deixe esta palavra de lado. Você aí que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, eu tenho certeza absoluta que faz muito tempo que você não lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Faça como Jesus. Percorre, ensina, prega o Evangelho. Mas não fica pregando teologia de libertação, só teologia de cura. Não. Jesus cura. Se nós orarmos também por uma pessoa também, ela é curada, ela pode ser curada. E às vezes nós damos aquela desculpinha que a pessoa não tinha fé, por isso que não foi curada. Não, é Deus que cura, não somos nós que fazemos a obra. Deus nos usa como instrumentos úteis na sua mão para que Ele possa fazer a obra. Então quando você encontra com Jesus, Jesus permite você conhecer este Evangelho. Este evangelho que muda a vida da pessoa, que transforma a vida, transforma o coração, tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. A pessoa passa a ser outra pessoa. Lembro daquela história que eu sempre conto. Nas minhas pregações, muitas vezes eu contei. Aquele senhor que costumava amarrar o cavalo na porta de um bar. E ele estava sempre ali, o cavalo dele sempre amarrado na porta do bar. E todas as pessoas, muita gente passava ali e ficava falando assim, todos os dias este senhor, este homem vem neste bar tomar as suas pingas e amarra o cavalo na porta do bar.
Mas um dia, meus irmãos, pela graça de Deus, aquele homem, alguém pregou o evangelho para aquele homem, e aquele homem se converteu, aquele homem se arrependeu dos seus pecados, e a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada. O Espírito Santo entrou no seu coração e fez morada, fez mudança na vida dele. E aí um dia, alguém perguntou para ele assim: olha, eu tenho percebido, eu tenho passado perto daquele bar, eu sempre vi o seu cavalo amarrado ali, mas agora eu tenho passado lá, o seu cavalo não está lá mais, o senhor sumiu de lá daquele bar, por quê? O que aconteceu com o senhor? O senhor ficou doente, alguma coisa aconteceu? Ele falou: não, antes eu era do mundo, eu vivia bebendo as minhas pingas, vivia andando bêbado e amarrava o meu cavalo na porta daquele bar. Hoje eu quero falar para você que eu mudei o lugar de amarrar o cavalo. Eu amarro o cavalo na porta da igreja. Eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo o Senhor Jesus Cristo. Porque eu ouvi a sua palavra. Eu ouvi o seu evangelho, o evangelho completo, o evangelho pleno, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho puro e simples, que o Senhor Jesus Cristo pregou, seus apóstolos pregaram e deixaram a todos nós encarregados também de pregar. Se você tem amarrado o seu cavalo na porta do bar, mude o lugar de amarrar o cavalo. Amarre o seu cavalo na porta de uma igreja. Não importa qual a denominação, não importa qual a placa da igreja, mas amarre o seu cavalo em outro lugar. Amarre na porta da igreja, vai servir a Deus, vai servir o Senhor Jesus Cristo. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração. Deixe Ele fazer mudança na sua vida. Mesmo você que já faz muito tempo que está na igreja, você que não tem ido na igreja, deixe o Espírito Santo agir no seu coração. Ore, fala: Senhor Jesus, ó Deus, ó Espírito Santo, entra no meu coração e me levante deste local que estou sempre sentado ou sentada, diante desta televisão, diante desse celular, das redes sociais, Facebook, Instagram e outras coisas mais. Tira eu deste lugar e me leve para a tua casa, porque eu quero adorar o seu nome, eu quero reverenciar o seu nome, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. Que Deus abençoe você. Que essa palavra entre no seu coração. E que Jesus seja o arauto, aquele que vai na frente e vai entrar no seu coração e fazer mudança, vai fazer diferença na sua vida. Você vai ser uma outra pessoa, uma outra criatura, ou seja, você vai ser filho ou filha de Deus, porque Ele te escolheu desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Um grande abraço do presbítero Stines.